Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Queria nessa noite meditar com vocês no Gênesis 46. Adivinha de quem é a história? Não, adivinhação não, né? Pode não. Vamos ver a história, vamos continuar nessa narrativa que trata sobre Jacó, né? Com ênfase especial em José. Estamos vendo. Hoje nós chegamos ao capítulo de número 46, Gênesis 46. Vamos ler, meus irmãos? Eu quero fazer uma leitura alternada com os irmãos, tá bom? Você que está em casa, você possa acompanhar essa leitura também com atenção. Diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Aser, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Os filhos de Benjamim, Belá, Beque, Asbel, Gera, Naamã, Eis, Ros, Mupim, Rupim e Arde. O filho de Dan, Ruzim. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70.
Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Amém. Vamos orar, meus irmãos? Bendito Deus, nós queremos louvar o Teu santo nome. Obrigado por esse ajuntamento, pelo Teu povo que está aqui presente, pelos irmãos que estão nos seus lares, que nesse momento, Pai, que o Senhor separou para nós, que o Senhor continue a nos instruir, nos dar sabedoria do alto, Pai, que para além das nossas fraquezas e limitações, o Senhor possa vir com o Teu Espírito Santo e aplicar essa palavra de maneira profunda, Senhor, que ela possa gerar arrependimento, contrição, salvação e alegria, Senhor, do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Essa é uma frase de um poeta inglês chamado William Cowper. Por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Essa frase ela tem uma verdade profunda para a gente. E talvez você esteja sentindo de maneira mais evidente nesses tempos. Mostra que a providência de Deus muitas vezes é amarga, é carrancuda, não sorri para a gente. De fato, quando nós pensamos nas lutas, nas dores, nos lutos, nas perseguições, nós entendemos que há um Deus na sua providência governando as nossas vidas, mas muitas vezes essa providência é carrancuda. E aí o desafio para nós, e nós temos o auxílio do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para vermos a face sorridente de Deus. Então é como se você pudesse olhar por detrás para além das nuvens, por detrás das nuvens escuras, e perceber que há um Deus que governa todas as coisas. Há uma face sorridente de Deus escondida. Por outro lado, às vezes, e muitas vezes, a providência de Deus é doce. Ele mostra a sua graça, o seu cuidado, o seu favor, não somente em momentos tristes, em momentos de luto e de dor, mas em momentos de alegria. Deus, Ele pinta as nossas vidas, às vezes não somente em tons de cinza, mas às vezes com um colorido. Nessa manhã, eu fui muito bem recebido quando eu cheguei na igreja. Quem me recebeu foi Heitor, meu filho. Eu fui à Pedra d'Água logo cedo, e ele veio de casa no horário da escola bíblica, e coincidiu, nós chegamos juntos. E quando ele me viu, ele disse: que bom, papai, que o senhor está aqui. Eu disse: eu ganhei meu domingo. É a providência doce de Deus que alcança a sua vida, que muitas vezes nos vê essa primavera, essa doçura e essa graça de Deus. Certo, muitas vezes nós somos surpreendidos por más notícias, mas muitas vezes tantas boas notícias chegam para a gente. Você se lembra? No dia que a sua esposa disse: amor, eu estou grávida. Eu não sei se você desmaiou, se você ficou lúcido. A conta chegou depois. No dia da sua conversão. Que dia alegre foi esse? Dia de um novo emprego. Dia da profissão pública de fé do seu filho. O dia da alta hospitalar. Que doce providência. Jacó, ele foi surpreendido pela alegria. Você deve estar acompanhando com a gente, no capítulo 45 a gente viu que aquele homem, Jacó,
que tinha seus 12 filhos e acabou perdendo, de certa maneira, o seu filho, acompanhando o seu filho José, a quem ele muito amava, porque ele foi, digamos assim, sequestrado pelos seus irmãos que sentiam inveja muito grande dele, porque o pai, ele era o preferido do pai. Então os irmãos venderam José e ele passou longo tempo, 2 décadas, no Egito. E o pai imaginava que ele estava morto. E aí chega a notícia, depois de indas e vindas, e aqui depois você dá uma lida, né, desde o capítulo 37 de Gênesis, para entender melhor. Os filhos vão ao Egito, Deus, na sua providência, faz com que haja um grande período de seca, e coloca José como governador do Egito, e aí os irmãos vão até o Egito e se surpreendem com José sendo governador, e ele revela a sua identidade, e agora eles voltam junto de seu pai, porque o próprio José diz, vá buscar papai. E aí, com auxílio também de Faraó, o favor de Faraó, eles descem lá com bastante mantimento, com carros, com tudo. As boas notícias já começaram na vida de Jacó. Então é antônica, aqui a gente já viu desde o capítulo 37 essa providência carrancuda de Deus, né? Mas a partir de agora, já começou, já no final do capítulo 45, a gente vai ver essa doce providência de Deus. E eu quero que você acompanhe, veja a doce providência de Deus na vida de Jacó, e eu também desejo muito que você veja a providência doce do Senhor na sua vida, que você observe isso e dê glórias a Deus. Vamos ver a primeira coisa nesse texto? Quero ver que a doce providência de Deus, ela guia os nossos passos. Olha o que diz aí, já no começo, no início do versículo do capítulo 46, no verso 1, diz assim: partiu, pois, Israel com tudo o que possuía. Ele recebe aquela boa notícia de que o seu filho estava vivo e agora é governador, e ele quase tem um treco quando sabe dessa notícia, de tanta alegria, e aí diz, agora eu vou para junto do meu filho, antes de eu morrer eu quero ver a face de José. Então ele já começa com uma mudança drástica, esse capítulo 46, e é interessante que dentro dessa narrativa, todo mundo se movimenta, mas Jacó é aquele que não se movimenta tanto, desde que voltaram para Canaã, depois de passar um tempo lá distante, ele volta e aí ele fica. Os filhos é que ficam em movimento, indo para o Egito e voltando, mas Jacó fica quietinho lá no seu canto. Assim como geralmente, né, pessoas de mais idade, elas pensam assim, quando chega a idade, elas dizem, eu quero ficar quietinho no meu canto. Eu não quero mais mudança, eu quero voltar, às vezes alguns voltam até para um sítio, né? Alguns voltam para a cidade de origem, e talvez a expectativa de Jacó fosse essa, de passar os seus dias ali, tinha chegado da sua velhice, não ia haver tanta novidade na sua vida, mas de repente ele é surpreendido por essa boa notícia que vai levá-lo para outro lugar. O que é que ele faz? Ele vem a Berseba, é um lugar importante, onde Isaac, o seu pai, já tinha tido uma experiência interessante ali. E o que é que ele faz? Ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, mostrando que a fé de Jacó, do velho Jacó, continuava a mesma. É uma lição para a gente. Os tempos mudam, a idade vem, mas a nossa devoção, irmãos, a nossa adoração deve continuar a mesma, ou melhor dizendo, deve crescer. Não é? Não existe aposentadoria para a vida cristã, só existe promoção, né? E Theo falou alguma coisa desse tipo na última vez que ele esteve aqui ministrando para a gente. Então, eles saem aqui, ele vai para essa fronteira da terra prometida, e agora ele se depara com uma mudança repentina, inesperada, àquela altura da vida. E Deus, ele tinha outros planos para a vida de Jacó. E ele fala, o próprio Deus fala com Jacó num momento crucial. É por isso que no verso 2 diz assim: falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha que disposição dele, né? Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. E esse é um momento importante da narrativa. Algo parecido havia acontecido já há muito tempo, lá no Vale de Jaboque, quando Deus tinha tido esse encontro, né? Tinha se manifestado para o velho Jacó. Às vezes a gente olha para os irmãos do Antigo Testamento e a gente pensa que eles tinham o WhatsApp de Yahvé, e aí eles se comunicavam toda hora, e estava ali naquele contato e tal. Meus irmãos, não era bem assim. Já fazia muito tempo que Deus tinha aparecido, tinha falado, tinha se comunicado com Jacó.
o princípio é o mesmo. Nós vivemos pela fé. E, aliás, se Jacó... A gente olha para os irmãos do Antigo Testamento com uma certa inveja, diz assim, nossa, como eles se comunicavam direto com o trono e tal. Mas hoje, se Jacó pudesse ver a revelação que nós temos em mãos, que é a palavra de Deus, a Escritura, que é Deus falando conosco o tempo todo, agora mesmo, enquanto nós ministramos, né? Deus está falando com a gente por meio da sua palavra. Então nós temos essa sabedoria do alto, Deus falando com o seu povo. Era interessante porque havia uma promessa relacionada àquela terra. E esse é um dos temas importantes para a gente entender a narrativa de Gênesis. Essa questão da promessa de Deus. Deus tinha uma promessa relacionada àquela terra. E ora, se ele estava lá em Canaã, não esperava que ele deveria agora se deslocar. Ele tinha recebido uma promessa, a mesma promessa dada primeiro a Abraão, depois a Isaac, que Deus faria deles uma grande nação. E ali ele teria uma numerosa descendência. A terra que dei a Abraão, no capítulo 35, diz assim, verso 12, Deus falando, a terra que dei a Abraão e a Isaac, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Ou seja, Jacó sabia da promessa da terra, relacionada à terra, aquele lugar, mas Wood Balcom, que é um comentarista, um pastor, ele diz que a providência de Deus é imprevisível. Né? Nós somos guiados pela palavra de Deus e nós não sabemos dessa providência de Deus, ela é imprevisível e talvez você que está em casa agora tenha se articulado todo, se planejado para estar aqui na igreja e alguma coisa aconteceu e que não deu para você estar aqui com a gente. A gente não consegue, né? A gente planeja, a gente faz a nossa parte, mas a palavra final vem do Senhor. Talvez você nem estivesse planejando estar aqui essa noite e Deus lhe trouxe. Essa é a providência de Deus, que ela é imprevisível. Essa saída da terra já tinha sido anunciada por Deus a Abraão. Olhe, vá comigo rapidamente a Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versos 12 ao 14. Diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Estou lendo Gênesis 15, versículo 12. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, é isso que está começando a acontecer. Esse povo se deslocando para essa grande nação, que é o Egito, e o Egito é importante dentro desse plano, dessa providência de Deus para o povo de Israel. O que é que Deus faz? É importante, Deus chega para Jacó no momento crucial, no momento que ele precisava do discernimento do Senhor, e ele recebe essa promessa, essa garantia, né? Deus está reafirmando aqui a sua presença e o seu plano. Eu vou fazer de você uma grande nação. É isso que ele fala já aqui no capítulo 46. E que garantia é essa? Você quer garantia maior? O próprio Deus dizendo, eu estou contigo. E a palavra de Deus nos diz, nos garante, nos afirma que Deus está conosco. Deus está contigo, meu irmão. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. É o que diz o verso 4. Eu vou fazer você descer para o Egito e te tornarei a subir certamente. E ele diz, a mão de José fechará os teus olhos. Aqui é o seguinte. É uma passagem para o Egito, mas é uma passagem só de ida. Ele está dizendo, você vai, mas você vai voltar. Mas depois ele diz, José, né? A mão de José fechará os teus olhos, mostrando que você, como Jacó, eu queria que vocês prestassem atenção nesse movimento da narrativa, ora chamando o patriarca de Jacó, ora chamando de Israel. Quando se trata do indivíduo, ele fala de Jacó. Quando se trata a Israel como povo de Deus, representando assim o povo escolhido do Senhor, ele fala como Israel. Ele diz, a mão de José vai fechar os teus olhos. Você vai, Jacó, para o Egito, você vai morrer lá, mas Israel vai voltar. Por quê? Porque essa é a promessa. Tem uma música antiga que diz assim, não é tão antiga assim, não, que diz assim, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. É mais ou menos uma coisa desse tipo. E na verdade,
muitas promessas de Deus, muita graça de Deus a gente vê na nossa vida, mas nem todas, né? E às vezes nem sempre a gente vai ver as promessas de Deus se cumprindo. Na verdade, ela já se cumpriu na cruz do Calvário, mas futuramente nós iremos ver se nesse tempo, nessa geração que é a volta do Senhor Jesus Cristo, todas as promessas encontrando seu fim, seu final, seu amém, se é na nossa geração ou não, nós não sabemos, mas nós veremos pela fé, né? Você vai morrer, você vai voltar. Então, o princípio aqui é viver pela fé. Não é somente um apego à terra, não somente um apego àquele lugar, mas especialmente ao Deus da promessa, não ao lugar que Deus tinha planejado, não ao lugar que Deus tinha prometido. Mas os olhos do Jacó, isso é interessante para a gente, estavam postos no Deus da promessa. É em Deus, os meus olhos, as circunstâncias mudam, a providência de Deus é misteriosa, nós não sabemos, hoje você pode estar aqui, amanhã Deus pode levar para outro lugar, e estamos em constante movimento, não é? Mas por isso nós devemos estar sempre olhando para o Deus da promessa e confiar nele sempre. Santo Agostinho diz que Deus muda as coisas sem mudar os seus planos. As coisas vão mudando na nossa vida, mas o plano de Deus, ele continua o mesmo desde sempre, desde a eternidade, o plano de Deus é o mesmo. Vamos para o segundo ponto. A doce providência de Deus preserva um povo para si. E essa é a maior parte desse capítulo. Essa ideia a gente vê de maneira mais clara entre os versículos 5 e o versículo 27. Nós já lemos, então vamos pontuar alguns versículos. É interessante agora. O que é que está acontecendo? Já no final do versículo 5, diz uma coisa, que Jacó, ele se levanta de Berseba, depois de adorar ao Senhor ali, naquele lugar, não é? Ele se levanta e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos. E aí começa esse movimento. Ele se levanta e se dispõe e vai, de fato, para o Egito. Não pensando que ia ser uma visita, como talvez ele pensasse antes, né? Eu vou só ver José e depois eu volto. Eu passo um tempo, quando passar a seca, nem sabia quanto tempo ia durar essa seca, mas depois eu volto. E agora ele tem, né, essa mensagem dada por Deus: você vai para lá e você vai morrer nesse lugar. O que é que você faria? Ficava protelando. Bem, José está bem, né? Perguntava para o senhor, está bem, a saúde dele está boa? Então vou ficar por aqui mais um tempinho. Diga ele que depois eu vou dar uma passada lá. Mas não, ele confia, os seus olhos, ele vive pela fé. Então ele se levanta e vai ter com seu filho. Se levanta Jacó de Berseba. É interessante que ele não está sozinho, irmãos, ele está acompanhado, e talvez você tenha ficado exausto aqui com essa leitura gostosa aqui, né, dessa genealogia, nomes bacanas da gente ler, bem tranquilo, você ficou exausto. Mas veja, essa é a família de Jacó, a grande família de Jacó. Essa é a grande família de Deus. E por pouco essa cena aqui não acontece. Você deve estar lembrando que essa família de Jacó era uma família extremamente disfuncional, né? Onde havia intriga, onde havia inveja, onde havia exageros por parte do próprio Jacó. Essa família parecia uma panela de pressão, uma bomba relógio, a qualquer momento poderia explodir. A gente vê assim, né, esse drama justamente quando José é vendido pelos seus próprios irmãos. E quem diria que essa família pudesse estar agora unida, indo todos juntos para o Egito. Interessante isso. O narrador, ele se esforça, Moisés se esforça para inserir o nome de todo mundo, e ele diz 70, mas quando a gente vai chegar no cálculo aqui, ele ultrapassa 70, a gente não sabe bem, né, como ele chegou a esse número. Talvez aqui incluindo os filhos de Efraim, 2 filhos, né, de Benjamim, melhor, ou 2 filhos de Pérez, que nasceram no Egito. Eu sei que ele fecha a conta, e todo mundo está ali fazendo parte dessa listagem que está indo lá para o Egito. Veja, acompanhe que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Abraão, lá tinha Sara, eles já na sua velhice, sua esposa Esther, eles não podiam ter filhos, mas aí Deus cumpre a sua promessa já na idade avançada. Isaac nasce, né? E pouco a pouco a gente vai vendo essa família crescendo, e aqui eles já estão chegando em 70. Quem diria que essa família iria crescer tanto, né?
Quem diria? E esse é só o começo. 70, mais ou menos, esse número que a gente tem aqui essa noite. E desse número você sabe que esse número será multiplicado tantas e tantas e tantas vezes. Você sabe que somente numa pregação apostólica lá no livro de Atos, 3.000 pessoas acabam se convertendo. Então, essa é uma das promessas que Deus fez a Abraão e está se cumprindo também na vida desse patriarca. Essa é uma genealogia. E essa genealogia, ela marca um ponto de virada nessa narrativa, ou seja, o povo, na história de Jacó na Palestina, está chegando ao fim, e agora o foco vai se voltar para esse povo crescendo lá no Egito. Então há esse ponto de mudança aqui que é interessante. A terra de Canaã só vai voltar ao cenário bíblico daqui a 400 anos. Depois que esse povo que agora está indo a convite de Faraó, né, de certa maneira, depois Deus vai tirar esse povo do Egito, e aí a gente vai ver o Faraó, outro Faraó na verdade, não Ramsés, perseguindo o povo, e Deus vai fazer aquele ato de providencial, trazendo esse povo num número muito maior, voltando agora para a terra de Canaã. Veja, meus irmãos, e aqui eles estão indo para o Egito, e certo autor diz que o Egito é como se fosse a incubadora que Deus usou para nutrir o povo de Deus, e para fazer esse povo de Deus crescer, ele usa o próprio Egito. Que interessante isso, né? Na providência de Deus. A gente tem visto aqui um pouco sobre os países perseguidos, né? Os cristãos que vivem em países perseguidos. Em alguns, acho que foi na China, que falou que nunca antes houve um crescimento tão grande, um avanço tão grande do Evangelho como nessa época. E nós vemos esse poder de Deus agindo, e agora ele vai usar o próprio Egito como essa incubadora, onde esse povo vai crescer. Interessante que na própria história bíblica, Jesus Cristo, né, depois que um maluco lá tenta matar todas as criancinhas lá do sexo masculino, Jesus ele vai ainda novinho para o Egito, e ele é guardado no Egito. Que Deus poderoso é esse? Não é? Que ele é capaz de guardar o seu povo, e guardando a sua promessa, a santa semente aqui, como nós estamos pensando, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é importante a história desse povo, porque eu não sei se você sabe, se você está atentando para esse fato de que é por meio desse povo que virá a santa semente, que virá o Filho de Deus a esse mundo. Por isso que esse povo precisa ser preservado, por isso que esse povo precisa ser guardado. Há uma promessa para com esse povo dessa santa semente. Deus vai fazer desse um povo numeroso. E essa semente bendita nos mostra também outro fato, dessa genealogia, nos mostra que aqui é um censo importante, porque vai mostrar, como eu tenho dito aqui, o crescimento do povo de Deus. É como se fosse um IBGE da época, né? Instituto Bíblico de Geografia e Estatística. Estão mostrando esse crescimento do povo de Deus. E aqui, esse texto seria lido, né? Essa listagem seria lida posteriormente, e Moisés está escrevendo para o povo, né, que herdaria a promessa. Eles estariam lendo, olha, nós somos descendentes aqui. Eles poderiam dizer aqui, olha, nós somos descendentes de Naftali, nós somos descendentes de Russim, nós somos descendentes de Ros, de Mupim. Então, olha, a nossa família está aqui. É interessante. Quando a gente pega um álbum, eu não sei se os adolescentes vão saber o que é isso. Antigamente, existia uma câmera, né? Onde depois se revelava os negativos, não é isso? E depois a gente colocava num álbum, certo? Do jeito que viesse. Não tem esse negócio de fazer não sei quantas poses e sair, escolher as melhores. Do jeito que viesse, meu amigo, bonito, feio, ia colocando lá no álbum. E aí depois a gente vai vendo esse álbum. Não sei se você tem essa alegria de ver. Mostre esse álbum. Hoje é digital, né, gente? Na nuvem lá, vocês guardam tudo. Mas mostre esse álbum da sua família para outra pessoa. A pessoa vai ficar... Não faz muito sentido aquilo para ele. Não há nenhum saudosismo, não há nenhuma lembrança. Talvez uma coisa ou outra. Mas para a gente, esse álbum tem um grande valor. Você vai ver lá a foto do seu avô, aquela viagem que você fez. Você vai ver lá a sua tia-avó.
seu primo de tanto tempo. Então você vai estar familiarizado com aquilo, vai haver um sentimento em volta daquelas lembranças, e aqui é mais do que um sentimento, era a certeza de que Deus estava cumprindo a sua promessa de fazer deste povo um grande povo, uma grande nação. Deus está aqui levando adiante o seu propósito de fazer um grande povo. E aqui há uma diversidade de gente, características distintas. Aqui nessa lista a gente vê um José, que agora é governador do Egito, príncipe do Egito. A gente vai ver gente como Pérez, Zera, caipiras, Rubem, que tinha assim um caráter um tanto quanto deficiente. A gente vai ver um Jacó, que era enganador. A gente vai ver um Judá, que tinha um histórico de pecado sexual. Mas sabe quem são esses? Essa é a igreja do Senhor. Redimidos agora, transformados agora, e por isso Deus cultiva essa unidade, e por isso a gente deve dar glória a Deus. O que é que Deus está fazendo nessa família disfuncional? O que é que Deus está fazendo nessa família disfuncional chamada igreja? Se não santificando, se não santificando, mudando, transformando. É isso que Deus está fazendo no meio do seu povo. Não sei se você pudesse escolher os membros dessa igreja a dedo. Você talvez olhe para Deus assim: Senhor, o Senhor não foi tão criterioso assim quando escolheu os membros dessa igreja. Eu não sei com quem você mais se impacta quando vê aqui dentro da igreja. Você fica mais espantado. A pessoa com quem mais fica espantado quando eu entro nessa igreja e vejo, sou eu mesmo. Digo: Senhor, na tua doce providência, o Senhor me escolheu para fazer parte do teu povo. Que doce providência, Senhor. Que doce providência me chamar para fazer parte desse povo que o Senhor escolheu. Bendito seja o nome do Senhor. Você vê, você consegue ver essa doce providência de Deus agindo, nos escolhendo, transformando, aperfeiçoando, santificando. E agora esse povo está unido, indo para o Egito, de onde irão voltar mais adiante. Uma terceira coisa, quero ver com vocês, que a doce providência de Deus, ela nos prepara tempos de refrigério. Olha o que acontece agora a partir do verso 28. Eles estão chegando e agora acontece o encontro de Jacó com seu filho amado. Eles descem agora para o Egito e quando se aproximam do Egito, o que é que Jacó faz? Ele envia Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. Veja, Jacó aqui, ele vislumbra um novo líder chamado Judá. Judá é aquele que fez parte de toda essa trama para vender o irmão. Judá é aquele que tinha se envolvido com pecado sexual. Mas agora, quando nós chegamos no capítulo 46, quando ele se aproxima da cidade, agora Jacó pode dizer: Judá, vai adiante. Você sabe que a relação entre eles estava arranhada, não havia uma relação de confiança. Jacó sempre teve um pé atrás, depois daquele episódio fatídico ocorrido há 20 anos atrás. Mas agora ele sente essa confiança e diz: Judá, vai na frente, prepara o caminho, vai adiante, Judá. Quem diria que esse velho Jacó sentiria essa confiança novamente nos seus filhos? O passado já estava superado, definitivamente. E Judá assumindo cada vez mais o posto de liderança. Como é bom quando vemos os nossos filhos crescendo na fé. Como é bom quando nós vemos a igreja do Senhor crescendo na fé, sendo aperfeiçoada. E agora aquele que era neófito, agora aquele que era imaturo, agora aquele que tinha tantos pecados, continua sendo um pecador, mas agora a gente pode ver com os nossos olhos Deus santificando, Deus fazendo uma grande obra na vida dele, e assim tem sido na nossa vida. E agora Jacó vai na frente, prepara esse caminho. Mais adiante vai ter uma bênção especial para ajudar. E você sabe que a semente prometida vem de onde? De Judá. Os descendentes de Judá. Agora,
nessa doce providência, Jacó vê os seus filhos unidos, crescendo, na doce providência de Deus. Agora tem um encontro com José. Olha o que diz o verso 30. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: eu já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. José aqui, ele nem espera o pai chegar. Não espera o pai vir ter com ele. Ele vai até o encontro do pai, desce até Gósen. Ele se apronta, levanta seu carro e vai ao encontro do seu velho pai. Agora se chama Israel na narrativa bíblica. E o que é que ele faz? Se lança ao pescoço e chorou assim longo tempo. Se Moisés estivesse escrevendo aqui no Word, né? Depois desse verso ele ficaria assim, ó, dando enter, linha após linha em branco. Estavam chorando, abraçando o filho que estava morto, mas agora estava vivo. E agora só lágrimas rolam, e ele com aquele abraço apertado, dizendo assim: meu Deus, eu não acredito que é José. Que doce providência é essa do meu Deus, que na minha velhice prepara essa bênção, quando ele era tido como morto. Quantas lágrimas, José, eu chorei por você, meu filho, pensando que você estava sepultado. Quantas lágrimas, quanta tristeza. Que providência carrancuda de Deus nesses longos anos, meu filho. Mas agora a providência de Deus é doce para mim, e eu posso abraçar-te, ó meu filho. Você imagina o longo tempo de conversas depois, botando os assuntos em dia. O que foi que aconteceu? Tu foi para onde? Tanta novidade. Será que rolou uma excursão? José levando Jacó para conhecer o Egito. Que providência doce, meus irmãos, Deus prepara para a gente nesses dias. Que providência doce. Que providência doce. Que providência doce Deus preparou para o seu Filho Jesus, ao ressuscitar no terceiro dia. Que providência doce Deus preparou para o seu Filho, quando Ele vê agora a sua igreja comprada pelo seu sangue. Que providência. E aqui tem nunca admitis, uma espécie do que aconteceu com Simeão lá em Lucas 2. Aquele homem que vê Jesus no templo e abraça Jesus, ainda novinho, diz assim: Senhor, agora pode despedir em paz teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E aqui Jacó diz a Israel: eu já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Sabia de uma coisa? De certa forma, os nossos olhos já viram a doce providência de Deus quando fomos salvos. E essas palavras devem ser as nossas palavras também. Jacó, ao ver o seu filho José, nós, ao vermos o nosso Cristo Jesus, ressurreto, trazendo para si, ganhando para si, conquistando para si um grande povo. Jacó usufrui desses últimos dias da sua vida, desfrutando dessa doce companhia do seu filho. Eu queria trazer uma breve aplicação sobre isso aqui. Jacó certamente tinha grandes planos para o seu filho José se ele tivesse permanecido em Canaã. Era o filho mais querido, já tinha uma túnica assim bem bonita. Ele certamente iria ter usufruído de grande favor e cuidado por parte de Jacó. Mas agora, 20 anos depois, ele vê José e deveria facilmente pensar: eu não teria cuidado tão bem do meu filho como Deus cuidou dele. Eu não teria cuidado tão bem do meu filho. Você não pode cuidar tão bem do seu filho, meu irmão, como Deus pode cuidar dele. Como Deus pode cuidar dele. Agora José chega ao seu novo lugar de descanso.
eles já estão em Gósen, no Egito. Eles chegam a essa terra, já no versículo número 28. Isso nos lembra que esse é um favor também do próprio faraó, que vai ficar ainda mais evidente no próximo capítulo. Mas se nós voltarmos para o capítulo 45, verso 20, diz assim: Faraó diz: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Deus aqui está preparando para Jacó, na sua velhice, em meio a uma seca terrível, que estava devastando o mundo da época. Agora ele preserva esse povo, preserva o velho Jacó e o leva agora para o Egito, e sem ainda Jacó saber quanto tempo ainda ia durar aquela seca. Deus muda o mundo, as estações, em benefício do seu povo, para cumprir a sua promessa, e agora leva ao Egito. E não é qualquer lugar do Egito, é uma região propícia ali para que eles pudessem cuidar dos seus animais, onde eles pudessem crescer. Bruce Walt, que ele é um pastor, também comenta esse texto. Ele diz assim: Gósen oferece aos clãs pastoris a melhor pastagem com segurança e paz. Esta cena termina com a inexperiente nação acomodada tranquilamente nos primórdios do exílio no Egito. Ou seja, essa era a tranquilidade que o povo precisava para crescer e para continuar a prosperar. Como eu falei para vocês, a incubadora que Deus preparou para o seu povo. Então, o seu povo está sendo ali guardado. Esse Egito que mais para frente, por meio de outro faraó, vai perseguir o povo. Agora a gente tem que pensar que esse é um tempo de paz que Deus preparou para o seu povo, para esse clã. José, ele vai arquitetar um plano para beneficiar a sua família, porque ele diz aí, acompanhe comigo já no final do capítulo 46, diz assim: José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim, os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Um ponto aqui é que eles não querem viver às custas do Egito, mas eles trazem os seus animais, a riqueza que o próprio Deus tinha dado para eles no decorrer do tempo. E José diz: olha, eu vou me apresentar a Faraó e vocês vão dizer o que é que vocês fazem. Não era para alcançar o favor de Faraó com algum engano, mas de fato falando a verdade. Então, vocês vão dizer isso, que vocês cuidam de animais. E aí tem uma região já preparada, mais propícia, e certamente será esse local onde vocês poderão ficar. Interessante essa estratégia de José. Deus levantou José para isso, para preservar o povo dele, a sua família, a família de Jacó. E agora está se cumprindo isso quando ele está preparando esse lugar lá no Egito. E esse povo seria ali guardado, preservado, essa unidade seria preservada, a religião seria cultivada, a cultura deles seria construída ali, então sem nenhuma perturbação. Então esse seria um tempo de crescimento para o seu povo. Como pastores, é interessante, no verso 34 vai dizer: porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Até nisso, o Senhor Deus, na sua doce providência, prepara. É abominação, então eles não vão querer ter um relacionamento, um contato com vocês. Por isso vocês vão ficar nessa terra. Então, por meio dessa prática deles, eles são pecuaristas, Deus preservará a identidade desse povo no Egito e afastá-los de conflitos, pelo menos durante um tempo. Que alegria para Jacó. Deus está preparando moradia, emprego e tranquilidade para toda a família. Você ficaria satisfeito com isso para o seu filho? Será que lá vai ser um bom lugar? Deus está preparando o lugar, o emprego, a moradia e todas as condições necessárias para esse povo crescer em paz. Temos que dar glória a Deus pelos tempos de paz que Deus tem nos concedido, irmãos. Pelos tempos de paz onde o Senhor Deus concede esse momento para a igreja brasileira durante décadas. Eu não sei dizer para vocês o que é uma perseguição.
Há indícios de perseguição aqui e ali e tal, mas não sei dizer para vocês o que é uma grande perseguição. Talvez os seus avós tenham passado por algum tipo de perseguição de fato, algumas décadas atrás, mas o fato é que dentro dessa providência de Deus, Ele prepara um tempo de paz para a igreja brasileira, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja cresça na presença do Senhor. Depois, eu não sei se vai ser que nem no Egito, né? Mas fiquem tranquilos. Há a providência carrancuda de Deus e a providência doce do Senhor. Mas no final, nosso povo será preservado. Porque, afinal de contas, eu não vou me deter nisso. Aqui não é a nossa Canaã. Deus está nos conduzindo para um lugar melhor. Ainda bem que não é. Quero concluir, meus irmãos, pensando justamente nisso com vocês. Diante dessa verdade que nós vemos, duas coisas nós precisamos pensar. A primeira coisa é que nós precisamos dar graças a Deus pela sua doce providência. Muitas vezes nós só damos graças a Deus quando passamos pelo dia de tribulação e ficamos lembrando, eita, no tempo que minha saúde estava boa, e quando a gente não está bem de saúde, a gente fica pensando, eita, como era bom o tempo que eu estava com saúde, e Deus faz a gente lembrar daquela época. Mas se nós estamos passando pelo dia bom, pela primavera da vida, se você está aí passando tempo bom, agradável, sem perseguição, sem maiores tribulações, dificilmente a gente passa todos os dias de tribulação. É claro que dentro da providência de Deus, Deus tem os seus planos particulares. Mas, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu já tive muitos dias de alegria. Muito mais do que eu mereço. Muito. É porque é assim, a gente faz mais ou menos assim. A gente classifica um dia bom e o dia ruim. E o dia que não acontece nada é um dia um quê? É um dia bom também, meu irmão. Não teria se dar conta, não. É bênção de Deus, hoje é um domingo do Senhor, nós estamos na casa do Senhor. Não aconteceu nada de tão extraordinário assim. Nós estamos aqui. A doce providência de Deus sorri para a gente. Aproveite. Desfrute a presença do Senhor. Desfruta os dias de alegria que o Senhor tem te dado nessa terra com gratidão, junto com a sua família, com o Salvador que Ele te deu, com o emprego que Ele te deu, com os livramentos que Ele tem te dado. Traga à sua memória todas essas coisas maravilhosas que Deus tem assistido, tem coberto você. Mas também não se esqueça, que quando a providência carrancuda do Senhor aparecer, não se esqueça que há um sorriso de Deus escondido também. Eu não sei em que fase da sua vida você se encontra, se você se equiparar aqui, se comparar à vida de Jacó. Não sei se você está na fase dele lá, quando ele pensou que José estava morto, nos dias de sofrimento, nos dias de luta, ou se você está vivendo nesses dias de Jacó, talvez tenha dito José, né? Nesses dias de Jacó, de alegria, dessa graça de Deus abraçando a sua vida. Lembremos, possamos dar graças a Deus, possamos dar graça ao Senhor por meio de Jesus Cristo. 3 textos da Bíblia dizem assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Salmo 23, 6 diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E Jesus disse, eis que estou convosco, vocês sabem esse, né? E eis que estou convosco. Vocês disseram isso tão triste. Mas eu espero muito que a doce providência do Senhor lhe faça entender o que é que esse texto está dizendo. O Senhor está conosco. Isso é a doce providência de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado, nós nos colocamos na Tua presença agora, te agradecendo pela porção da Tua palavra que foi exposta, Senhor, nessa noite.
nos lembrando, Senhor, do Teu favor, do Teu cuidado, da alta, hospitalar, da salvação, especialmente em Cristo Jesus, pelos livramentos que o Senhor tem operado, pelas boas notícias, ó Deus, os Teus presentes, Senhor, derramados sobre o Teu povo. Quem diria que pessoas disfuncionais um dia estivessem aqui, Senhor, louvando e bendizendo ao Deus vivo. Nos santifica na Tua caminhada, e um milagre que o Senhor operou, Senhor, na Tua igreja, na igreja de Israel, na igreja do patriarca Jacó, faz entre nós também, Senhor. E traz a unidade do Teu Espírito Santo. Ó querido Deus, nós Te bendizemos, Pai. Te bendizemos porque a providência carrancuda, Senhor, se mostrou da maneira mais amarga possível ao nosso Cristo Jesus. E Ele viu a face irada do Deus vivo, para que hoje o Teu povo pudesse ver a face sorridente de Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai, para que possamos viver pela fé, cada dia das nossas vidas, encarando as mudanças, ó Pai, que nos ocorrem, que nos acontecem, sabendo que Deus está conduzindo os nossos passos. Traz ânimo, ó Deus, para aqueles que têm passado pelo dia escuro, Senhor, da vida, pelo dia cinzento, Pai. Faz com que eles vejam, Senhor, a Tua face sorridente. E em tudo, Senhor Deus, em qualquer tempo, Senhor Deus, a Tua igreja possa Te dar glória. E que nada roube, Senhor, o sorriso da salvação de quem entendeu e creu, Senhor, na obra de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos passar para a ceia do Senhor. A igreja pode sentar.